Então vamos lá. Aula 1 de geometria plana. E o que vocês têm que relembrar é que tem muita definição, tem que ter bastante paciência. Essas primeiras aulas têm muita definição. A aula mais gostosa vai demorar um pouco para iniciar. Vamos continuar com o mesmo livro, né? Aquele livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9. E eu sei que vocês já estão cientes disso. Com relação às datas, os pesos das provas, as VS, a página de arquivos e tal, tudo isso vai ser modificado, tá, gente? Vai ser agora, como eu falei na aula 0, né? Como é que será a avaliação, vai ser feita daquela forma. E agora os links vão estar daqui a alguns dias, né, dentro do Google Sala de Aula como combinado, ok? Então, a gente vai começar as noções primitivas e essa parte a gente vai aceitar sem explicar o que é um ponto, uma reta e um plano, e também as proposições primitivas, tá? As noções primitivas e as proposições primitivas, elas são aceitas sem demonstração. Pode-se dizer que a gente aceita como verdadeira naturalmente, tá? Então a gente consegue imaginar o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, e também as proposições primitivas que a gente vai ver daqui a pouco. Essa vai ser a notação que nós vamos usar, certo? A gente vai normatizar essa a gente vai normatizar essa notação, certo? O que vai ser? Os pontos a gente vai usar a letra maiúscula, a reta vamos usar a letra minúscula, e os planos a gente vai usar letras gregas. Essas são as notações gráficas de ponto, reta e plano. E o que a gente tem que saber? Essa é a notação gráfica, porque na verdade o ponto aqui, ó, o ponto não tem dimensão. A reta, ela só tem comprimento. Eu li um livro que foi escrito em 1940, que eu achei bem interessante, que ele fazia, para explicar que a reta só tem comprimento, ele perguntava a seguinte coisa: você não pode contar quantos metros tem um rolo de fio, independente da sua espessura? Ah, esse fio aqui, vamos supor, pega o fio 5, aí você conta 10 metros, pega o fio 8, conta 10 metros, tá entendendo? Você não interessa qual é a bitola do fio, o que interessa é quantos metros tem o fio, é mais ou menos isso. A reta só tem só essa dimensão, entendeu? Só o comprimento. Já o plano, como é que a gente pode imaginar o plano? O plano é como se fosse uma folha finíssima, infinitamente fina e infinita também, entendeu? Uma folha bem fininha e infinita, uma folha de papel infinita que fosse muito fina, tá? Para imaginar o plano, mas na verdade o plano não tem essa altura, assim como a reta não tem largura, e assim como o ponto é adimensional, não tem dimensão nenhuma. No nosso estudo, nós vamos demonstrar tudo, exceto as proposições primitivas que a gente vai aceitar sem demonstração. Uma coisa que aconteceu na geometria é que quando Euclides foi o primeiro vamos assim dizer, colocar a casa em ordem, certo? Então, quando Euclides colocou os postulados da geometria, o quinto postulado dizia o seguinte: por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela. Todos os postulados que Euclides escreveu no seu livro lá,
todo mundo aceitava aquelas proposições primitivas que estavam no livro, menos essa. Eles não conseguiam achar que aquilo fosse verdadeiro por si só. Aí o que aconteceu? Anos depois, né, muitos e muitos anos depois, eles negaram aquele postulado, e cada um que negou aquele postulado fez uma nova geometria. Por ter negado aquele postulado, uma geometria nova se abre. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para mostrar a foto. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa, ó, axioma das paralelas, ó. Por um ponto fora dessa reta R, só passa uma única paralela. É a geometria euclidiana a que nós estamos estudando. Mas os matemáticos, em uns 200, 300 anos atrás, eles negaram isso. Então, esse aqui, por exemplo, ele disse que por um ponto fora de uma reta, passam infinitas retas paralelas. Aí, olha aqui, ó, é a geometria de Lobachevsky. E esse aqui fala o quê? Ó? Esse aqui também nega, esse aqui fala, por um ponto fora de uma reta, não tem reta paralela. E é a geometria de Riemann. Certo? Então, só por ter negado esse simples postulado aqui, essa simples proposição aqui, já eles formaram duas novas geometrias, para você ver como é importante. Mas a maioria das outras, todo mundo concorda e não deu em nada. Vamos começar com uma proposição primitiva. Vamos ver se você concorda. Ó. Numa reta, bem como fora da reta, há infinitos pontos. Você concorda com isso? Precisa ser demonstrado que tem ponto na reta e ponto fora da reta? Não. Então isso é um postulado. Isso é uma proposição que a gente não precisa demonstrar, porque nós confiamos nela, acreditamos nela, acreditamos ser verdadeira. Outra. Num plano há infinitos pontos. Você discorda disso? Que num plano há infinitos pontos? Não. Então isso é uma outra proposição primitiva, ou seja, a gente não precisa demonstrar isso. Tá? Vamos ver agora a posição de dois pontos e de um ponto com uma reta. O que dois pontos podem ser? Ó? Dois pontos podem estar no mesmo lugar, a gente chama de pontos coincidentes. Dois pontos podem estar serem distintos, né? E aqui eles são diferentes. Ó. E na reta, o ponto pode estar na reta e o ponto pode estar fora da reta. Uma coisa que a gente vai fazer é que a gente não vai ter uma aula de conjuntos e de lógica aqui, né? Não é nem lógica nem conjunto, não. É isso tudo junto, né? Uma de conjuntos, na verdade. A gente vai vendo aos poucos, tá? Então aqui, ó. Quando é coincidente, a gente vai escrever aqui com igual, ou talvez até com 3 tracinhos, se for necessário. Aqui, ó, quando é diferente, o ponto A do ponto B. Quando o ponto P está na reta, a gente vai chamar de P pertence a R. E quando o ponto P não está na reta, a gente vai escrever P não pertence à reta R. Continuando, como eu falei, né, no início da aula, a gente vai ter muitas definições, tá, gente? Então aqui, ó, pontos colineares. Co é um prefixo que dá união, tá? Fica todo mundo junto, ó. Então, vamos lá. Pontos colineares são os pontos que estão na mesma reta. Ó. Então, se A, B e C estão numa mesma reta, a gente fala que A, B e C são colineares. Se R, T e S não estão numa mesma reta, a gente fala que eles não são colineares. Simplesmente assim, tá? São essas definições que às vezes até é tanta definição que a gente vai ficar cansado, mas como eu falei lá no início, lá em fevereiro, a gente já está ciente disso. Então, a gente já viu o postulado da existência, agora vamos ver o postulado da determinação. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Ninguém duvida disso, né? Agora, olha a anotação que a gente vai usar para a reta, ó. AB com essa setinha para lá e para cá. Ó. Tem que tomar muito cuidado que quando a gente for mostrar a semi-reta, vai aparecer vetor para aqueles que estudam geometria analítica, mas não é vetor, tá, gente? Aqui, ó, AB, a reta, a gente vai usar essa simbologia aqui, essa notação aqui, desculpe, que é a notação usada pelo livro, tá? Ó, o plano. O que determina um plano?
um plano determina, o que determina um plano são 3 pontos. 3 pontos não colineares determinam um único plano que passa por eles. Certo? Se eu tiver 3 pontos não colineares, tem um único plano que passa. Não existe 2 planos que passam por ele, é só um. Se tiver outro, porque é coincidente a este, com outro nome, mas é o mesmo plano. Tá? E em falar nisso é até bom falar. Quando a gente fala que uma reta coincide com a outra, ou que um ponto coincide com o outro, na verdade eles são o mesmo ponto, a mesma reta, o mesmo plano, só que com nomes diferentes. Já vimos postulado da existência, postulado da determinação, agora postulado da inclusão. Se uma reta tem 2 pontos distintos no plano, A e B estão no plano, então a reta está contida nesse plano. Vou fazer aqui um desenhozinho aqui do lado, para mostrar que como é que seria se não fosse a reta, não tivesse aqui, como é que ficaria. Pega um minutinho aqui. Então, ó, imagina aqui ó, o plano, 2 pontos na reta, essa reta vem aqui, passa por 2 pontos e continua. Não é assim que funciona uma reta, né? Então, se uma reta tem 2 pontos no plano, essa reta vai estar no plano. Senão vai ser com essa bagunça aqui que a gente sabe que não é. Ora, pontos coplanares, como a gente já viu o prefixo co, né, que está unido, está junto, né? São os pontos que pertencem ao mesmo plano. Tá? O que é uma reta concorrente? Ó? Quando a gente tem 2 retas concorrentes, ela vai ter um único ponto em comum. Ó, a parte de conjunto que eu estava explicando aqui, como é que a gente faz? Ó? A reta R, que é um conjunto, interseção com a reta S, que também é um conjunto de pontos da reta R. O S é um conjunto de pontos. Então, quando a gente tem uma reta concorrente, a interseção desses conjuntos é um único ponto P. Ó. Certo? Agora a gente vai ver a existência e é só a existência. Vamos ver a existência aqui. Ó. Olha só como é que a gente vai usar o que a gente já sabe antes. Ó. Olha como é que funciona a demonstração que existe esse ponto de interseção P. Olha só. A gente sabe, usando o postulado da existência, que numa reta R existe um ponto P qualquer. Pronto, então tem um ponto P pertencente a R e um ponto Q fora de R. Tá vendo aqui, ó? Q não está em R. Isso é pelo postulado de existência. Tem ponto na reta e ponto fora da reta. Então, ponto P é da reta R e o ponto Q é fora da reta R. Ora, a gente também sabe lá pelas proposições primitivas, que 2 pontos determinam uma reta. Então, se eu tenho o ponto Q e tenho o ponto P, eu posso fazer uma outra reta ligando Q e P. Agora, usando o postulado da determinação, vamos considerar que a reta S é determinada pelos pontos P e Q, e vamos mostrar que a reta R e S são distintas, por se elas coincidissem, o ponto Q estaria em R, certo? Logo, o ponto P pertence às duas, logo R e S são concorrentes. Esse aqui é o modo de demonstrar. Tá vendo? Ó? P existe na reta R, Q existe fora, Q e P formam uma reta, certo? E a gente sabe que as retas são distintas porque os pontos não estão na mesma reta aqui, ó. R e S são distintas, pois se Q estivesse em R, mas para estar em R, Q tem que estar em R. Mas como o Q foi construído fora de R, então ele não está em R. É simples assim, ó. Q está em R, mas ele foi construído fora de R. Logo, o ponto P pertence às duas retas, logo R e S são concorrentes. Terminando esse vídeo, que eu queria que vocês... Vou até passar devagar, que pode ser que tenha gente que não tenha o livro em casa, né? Porque eu tenho muitos livros que estavam na biblioteca. Vou passar devagar. O que eu quero? Que vocês façam alguns desses exercícios. Ó, vou passar bem devagar. Ó.
façam alguns desses exercícios. Eu vou falar no final do vídeo onde tem as respostas. Vou passar bem devagar. Qualquer coisa dá um stop, né? O que o youtuber mais pede? Que você dê um link. Não, como é que é? Acho que eu dei um joinha lá, né? E se inscreva, né? O que o professor mais pede? Pare o vídeo e faça o exercício ou reveja o que você está precisando. Certo? Isso que o professor mais quer, é isso. Essa primeira aula está terminando aqui. Tá? Eu ia falar agora no final do vídeo, né? Todos os exercícios foram feitos por um outro IF que chama o site ali no YouTube Reforçando a Matemática. Escrevi aqui, ó, Reforçando a Matemática, que é de outro IF. Vejam lá as respostas e nas aulas de segunda-feira para tirar as dúvidas desse material por enquanto, tá? É isso aí. Essa aula está terminando aqui.